A paz de Cristo Jesus para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Minhas irmãs, meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho uma palavra para vocês nessa madrugada, que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, que o apóstolo Paulo ele escreveu para Timóteo, no momento em que Timóteo tinha perdido sua mãe e sua avó, tinha morrido. Ele escreveu essa carta para animar Timóteo, para aconselhar Timóteo a não abandonar a sua fé, a ficar firme e de pé. Mas o que está acontecendo hoje é que os evangélicos, quando perdem um ente querido, abandonam a sua fé, voltam atrás, por não conhecerem a verdade. E até mesmo conhecem a verdade, mas não se importam, voltam atrás. Olha o que está escrito, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do Messias, chamado de Cristo Jesus, esteja com vocês e comigo também. Porque vocês fiquem bem cientes e atentos com o nome Cristo, que Cristo é Messias, o nome é Messias, o Filho de Deus. Ouçam agora essa leitura, prestem bastante atenção nessa mensagem, nessa carta de 2 Timóteo, que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, para o animá-lo, aconselhá-lo. Começa do capítulo 1 de 2 Timóteo até o versículo 18. Ouçam agora, preste bastante atenção. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Cristo quer dizer Messias, como eu expliquei para vocês. Pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Temos que viver unidos uns com os outros, mesmo nas dificuldades, nos problemas, nas enfermidades, nas percas, nas angústias. Temos que estar unidos uns com os outros. Não temos que estar unidos com as pessoas do mundo. Não temos. Temos que estar unidos com os irmãos na fé em Cristo Jesus. Versículo 2. Escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja com você. Nesse momento de dificuldade, de desânimo, de angústia, de desespero, de tristeza, Timóteo, essa carta eu escrevo para você, Timóteo, meu filho, na fé. Ouça
escute, não volte atrás, não desanime, não se desespere, não desista, Timóteo. Ação de graças e conselhos. Versículo 3. Todas as vezes que lembro de você, nas minhas orações, Timóteo, eu oro por você, eu te apresento, Timóteo, a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ao Messias, Timóteo, eu te apresento em minhas orações. Eu peço a Cristo, Jesus, o Messias, Timóteo, que te dê forças, te dê ânimo, te dê esperança, Timóteo. Conceda, Timóteo. Eu peço a Cristo Jesus, Timóteo, o Messias, o Filho de Deus, que te dê ânimo, que te dê forças, de dia e de noite, Timóteo. Eu agradeço a Deus, a quem sirvo, com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Timóteo também perderam. Timóteo também, o apóstolo Paulo também perdeu os seus antepassados. Os antepassados, a família de Paulo, também servia a Cristo. Ouçam com atenção, vou ler de novo para que vocês entendam. Versículo 3. Todas as vezes que lembro de você, nas minhas orações, Timóteo, eu oro por você. Eu estou orando, Timóteo, por você, de dia e de noite. Eu agradeço a Deus, a quem sirvo, com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Paulo também, os antepassados de Paulo também serviram a Cristo Jesus, o Messias. Também serviam a ele. E Paulo também estava passando Paulo também passou por desânimo, por angústias. Paulo também sofreu muito, mas permaneceu de pé, permaneceu servindo, adorando, glorificando. Nas angústias, nas tristezas, nas dificuldades, Paulo estava firme na fé, firme no amor, na esperança. Paulo estava. Mas aqui Paulo estava escrevendo para Timóteo, aconselhando Timóteo, animando Timóteo a não voltar atrás, a não desistir, a não desanimar. Versículo 4. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria, Timóteo. Eu quero te ver, Timóteo. Eu lembro de suas lágrimas. Lembro quando você chorava, quando você chorou, quando você estava angustiado, triste, desanimado. Eu estava do seu lado, Timóteo. Eu estava junto com você e você estava junto comigo. Eu lembro de todas essas coisas, das nossas tribulações, das tribulações que nós passamos junto, Timóteo. Eu lembro.
versículo 5. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que sua avó, Luíde, e Eunice, a sua mãe, tinha. Timóteo também, naquele momento, ele estava só, tinha perdido seus entes queridos, sua avó, Luíde, e sua mãe, Eunice. Timóteo também, ele sentiu também sentiu a perca, a dor da perca, ele também sentiu. Mas não voltou atrás, não desanimou, não ficou triste, porque naquele momento, Timóteo tinha Paulo para aconselhar, para animar, para orar por ele. Você que é crente, cristã, que é cristão, evangélico, evangélica, você ora pelo seu irmão, você ora pela sua irmã, nos momentos de tristezas, de angústia, de dificuldades, de problemas. Você está orando pelo seu irmão, pela sua irmã. Você está ajudando ele, você está ajudando ela em oração, nas dificuldades, nas angústias. Você está ajudando aqui Paulo, está lembrando de todas as coisas que passou junto com Timóteo, seu irmão, seu filho na fé, porque Timóteo foi evangelizado por Paulo. Paulo evangelizou, Paulo ganhou ele, Paulo conquistou, Paulo pregou para ele, Paulo ganhou, ele aprendeu com Paulo. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Timóteo, eu conheci Timóteo, a tua avó Luíde e tua mãe Eunice. Eu também conheci Timóteo. Eram mulheres devotas, eram mulheres sinceras, crentes, eram mulheres religiosas, de fé. Não voltaram atrás, permaneceram adorando e glorificando o Messias, Cristo Jesus, como o único Salvador pessoal da vida delas. Elas já estão num lugar reservado, Timóteo. Elas estão para herdar a vida eterna. Elas vão herdar a vida eterna, Timóteo. Todos nós vamos vê-la, Timóteo. Quando nós ressuscitarmos, todos nós vamos vê-la, Timóteo. Elas não desistiram, Timóteo. Elas permaneceram. Elas, sua avó Luíde e sua mãe Eunice, eram mulheres crentes que não desistiam. Elas morreram, Timóteo, mas nunca desistiram. Elas permaneceram, Timóteo. Elas não abandonaram a fé. Você que está assistindo esse vídeo, o que é que você está fazendo? Querendo abandonar a sua fé nesses tempos difíceis, nos problemas, angústias, dificuldades, você está querendo abandonar a sua fé.
perdeu seus entes queridos, está se sentindo desprezada, abandonada, angustiada e querendo abandonar a sua fé em Cristo Jesus. Não façam isso, não faça isso, não abandone a sua fé, permaneça adorando e glorificando o Messias, chamado de Cristo Jesus. Continuem, não desista. Esse exemplo aqui é um exemplo de fé, de esperança, para aumentar mais a sua fé e a minha fé. Aqui, versículo 6. Pois Luíde, a avó de Timóteo, e Eunice, a mãe de Timóteo, morreram. Mas Timóteo, quando perdeu elas duas, não abandonou a sua fé, permaneceu. Portanto, com essa mensagem que vocês estão assistindo, estão vendo, permaneçam nas percas. Mesmo vocês perdendo, permaneçam, não abandonem sua fé. Porque a fé de Timóteo era a mesma fé de Luíde, sua avó, e Eunice, a mãe dele, de Timóteo. Era a mesma fé, mas entenda que a fé de Timóteo não estava na mãe Eunice, a mãe dele, e nem na avó dele, Luíde. Não estava. A fé de Timóteo estava em Cristo Jesus. Por isso que ele permaneceu. A fé de Paulo também não estava nos seus antepassados, que também morreram. A fé de Paulo estava também em Cristo Jesus, o Messias, chamado de Cristo Jesus. Versículo 6. Por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você, Timóteo. Não esqueça. Preserve, Timóteo. Creia, persista. Não desista, Timóteo. Não volte atrás. Versículo 7. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna membros medrosos, Timóteo. Paulo dizendo para Timóteo: pois, Timóteo, o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Temos que ser corajosos, temos que ser fortes, porque o Espírito que Deus nos deu nos faz corajoso, nos faz ficar forte, para ficar de pé, Timóteo, e não voltar atrás. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, Timóteo. Poder, Timóteo, para ficar de pé, para não desistir, para não voltar atrás, Timóteo. Esse é o Espírito que Deus nos deu para nos fortalecer, Timóteo. E fortalecer, Timóteo, você e todo aquele, Timóteo, que crê também, Timóteo. O Espírito que Deus dá não é um espírito fraco, não é um espírito de derrota, é um espírito vencedor, é um espírito forte, é um espírito que não desiste, que não volta atrás, é um espírito que não pode ser derrotado, Timóteo.
Creia na mensagem. E de amor. É de amor, Timóteo, o Espírito que Deus nos deu. E nos torna prudentes, Timóteo. Nos torna prudente, Timóteo. O que é prudente? Prudente, Timóteo, é zelar, Timóteo, pelo Espírito que Deus nos deu. Versículo 8. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim, Timóteo, que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, Timóteo, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho, Timóteo. Ei, você que não quer sofrer pelo Evangelho, fique sabendo, você vai sofrer. Você vai ter momentos de angústias, aflições, rejeição, desprezos, abandonos, dificuldades, problemas. Todas essas coisas você vai passar pelo amor do Evangelho. Pois, se você tiver amor pelo Evangelho de Cristo Jesus, o Messias, você vai permanecer de pé. Você vai permanecer de pé, você não vai cair. Você não vai desistir, você não vai voltar atrás. Porque Paulo não voltou atrás. Paulo não voltou atrás. Paulo não desistiu. Paulo não caiu. Paulo permaneceu de pé. Timóteo também não voltou atrás. Timóteo não caiu. Timóteo não desanimou. Timóteo prosseguiu. Timóteo prosseguiu em frente, avante, batalhando, adorando e glorificando o nome dele. O nome do Messias, de Cristo Jesus. Que Cristo quer dizer Messias. Timóteo permaneceu de pé pelo amor do Evangelho. Versículo 9. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano. E, por causa da sua graça, ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus. Antes da criação do mundo, Deus já tinha nos escolhido. Antes da criação do mundo, Deus já tinha nos escolhido para ser seu povo, para ser seus adoradores. Deus já tinha nos escolhido. Nós que éramos excluídos, Deus nos aceitou através de Cristo Jesus, através do Messias chamado de Cristo Jesus. Deus nos aceitou quando Ele enviou seu Filho, o Messias, para nos salvar. Morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue para nos libertar do poder da morte, para nos libertar da lei, para nós sermos livres. Versículo 10. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Vocês estão vendo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário,
eliminou o poder da morte e acabou para nos salvar. Versículo 11. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o Evangelho. Timóteo, Deus me escolheu, Timóteo, para ser apóstolo. Deus me escolheu, Timóteo, para ser apóstolo, para ser mestre e para anunciar o Evangelho, Timóteo. Deus me escolheu, não foi para ficar parado não, Timóteo. Deus me chamou, Timóteo. Ei, Deus está dizendo essa mensagem aqui que você está assistindo esse vídeo é para você entender que Deus chamou Paulo para ser apóstolo, para levar a mensagem e para ser mestre, para ensinar. Mas essa palavra, essa mensagem, você tem que entender que você foi chamada, você foi chamado para trabalhar. Não foi para ficar parado, não. Foi para pregar a palavra, anunciar o Evangelho, para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus você foi chamada, você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Não foi para ficar parado, não. Não foi para voltar atrás, não. Eu vou falar para vocês que estão assistindo esse vídeo agora. O Evangelho de Cristo Jesus, que é o Messias, não é um parque de diversões, não. Porque um parque de diversão, você paga um ingresso, você entra, você anda em todos os brinquedos, você anda e paga para andar. Mas para herdar a vida eterna, você vai ter que trabalhar. Tem que trabalhar para Deus, fazer a vontade de Deus. O Evangelho não é um parque de diversões que você entra e brinca e depois sai. Não é não. O Evangelho é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo Jesus que vai te salvar. Mas se você permanecer até o fim, trabalhando, fazendo a vontade de Deus. Agora no versículo 12, é por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou, a vida eterna. Você é quem sirvo, Timóteo. Eu sirvo o Filho do Deus vivo, o Messias. Portanto, Ele é fiel para guardar a vida eterna até o dia que Ele me chamar do mundo dos mortos. Até o dia que eu ressuscitar, Timóteo, Ele me dará a vida eterna, porque eu não desisti nem vou desistir. Agora no versículo 13. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé, Timóteo, e no amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Portanto, vocês que estão assistindo esse vídeo e eu também temos que estarmos unidos. Unidos uns com os outros e com Cristo Jesus. Versículo 14.
por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você, Timóteo, que é a vida eterna, que é o Evangelho, Timóteo, que é o poder de Deus, Timóteo. Guarde, Timóteo, conserve o Evangelho. Versículo 15. Você já sabe que todos os irmãos da província da Ásia, inclusive Figelo e Hermógenes, me abandonaram. Versículo 16. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onéforo, pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim, por eu estar na cadeia. Onésíforo não teve vergonha, não se envergonhou de Paulo, porque Paulo estava preso, ele foi lá visitar Paulo. Ele foi lá visitar o homem de Deus. Ele foi lá visitar. E muitas das vezes nessa época, muitos irmãos que dizem eu sou irmão, eu sou irmã, não têm a coragem de visitar um irmão, uma irmã, quando está enferma, quando está preso, quando está presa, não tem coragem, se envergonha. Versículo 17. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Versículo 18. Que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia. E você sabe melhor do que eu o quanto ele me ajudou em Éfeso. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Messias, o nosso Salvador pessoal, de todo aquele que crê que Ele é o Messias, o Salvador será salvo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vou falar para vocês entenderem uma coisa. É que a Bíblia Sagrada, ela nos relata, nos conta que os irmãos de antigamente, antes de nós, nessa época, eles viviam unidos. Eles não viviam separados um dos outros, com brigas, com intrigas, com desavenças. Eles não viviam assim. Será que o Evangelho mudou? Será que o Evangelho mudou? Ou foi alguns que estão no meio do Evangelho que mudaram? Que mudaram si mesmo, pensando que intrigado do irmão, intrigado da irmã, intrigado da igreja, separado do ministério, eles pensam que estão fazendo uma boa obra, mas não estão, porque os irmãos, aqui a Bíblia relata que Paulo sempre falando que eles viviam unidos,
tanto em oração como físico. Eles viviam unidos. E nessa época, tem muitos que estão fazendo ao contrário. Vivendo desunidos, separados um dos outros. Com quem dizem assim, cada um faça a sua vontade e eu faço a minha. A irmã fulana, ela faça a vontade dela, faça do jeito dela que eu vou fazer a minha. Não é assim. Você foi levantada, você foi levantado para fazer a vontade de Deus. Você foi levantada, você foi levantado para fazer a vontade de Deus. Portanto, a vontade de Deus é essa: que os irmãos vivam em união, para serem abençoados. Vivam unidos. Agora, todos vocês creiam nessa mensagem e que sejam todos abençoados por Deus e por Jesus Cristo, o Messias chamado de Cristo Jesus. Todos vocês sejam abençoados por Ele. Amém.